Vamos lá, galera. Então, a aula 7 com o tema advérbio. Lembrando que nós vimos as 6 classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. As 6 classes são variáveis. E agora nós veremos advérbio, preposição, conjunção e interjeição, as 4 classes invariáveis. Começaremos hoje com advérbio. Bom, o que é advérbio, pessoal? Os advérbios são palavras que modificam, daí a sua importância. Eles modificam um verbo, ou então modificam um adjetivo, ou então modificam um outro advérbio, tá ok? São flexionados em grau comparativo e superlativo, e divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Classificação dos advérbios. De acordo com as circunstâncias que os advérbios exprimem nas frases, eles podem ser advérbio de modo. Temos aí alguns exemplos. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, assinte, debalde e grande parte das palavras que terminam em mente. Cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros. Exemplos. Fui bem na prova. Palavra bem aqui. Eu vou colocar uma dúvida. É um adjetivo ou é um advérbio? Eu vou dar um peguinha para vocês aprenderem a distinção. Outro exemplo. Estava andando depressa por causa da chuva. Quando vocês tiverem palavra bem, vocês poderiam estar falando assim, bem está dando uma qualidade. Então poderia ser um adjetivo. Então como que vocês vão resolver essa dúvida? Se uma palavra é um adjetivo ou um advérbio? Bom, é simples, pessoal. Joga plural. Se a palavra ela também for para plural, estamos diante de um adjetivo. Se ela manter no singular, será um advérbio. Por exemplo, vamos lá. Fui bem na prova. Plural. Nós fomos bem na prova. Olha só. A palavra bem se manteve. Logo, ela não é variável. Se ela não é variável, ela só pode ser advérbio, interjeição, conjunção ou preposição. No caso, nós sabemos aí que ela modifica um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Então, ela é um advérbio. Advérbio de intensidade, segunda classificação. Alguns exemplos aí, pessoal. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Exemplos. Comeu demasiado naquele almoço. Ela gosta bastante dele. É o mesmo esqueminha, pessoal. Vocês querem saber se a palavra é um advérbio ou um adjetivo? Vocês jogam para o plural. Eles gostam bastante dele. Bastante se manteve no singular, quer dizer que é uma palavra invariável. Sendo uma palavra invariável, nos restam 4 opções. E só poderia ser advérbio, porque não é preposição, nem interjeição, nem conjunção. Outra classificação dos advérbios é advérbio de lugar. Eu trouxe vários exemplos aí. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, dentro, afora, fora, de frente, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. Exemplos. Minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa. A mesma situação, pessoal. Joga plural. Se a palavra acompanhar na modificação da quantidade, estamos diante de um adjetivo. Se ela manter, estamos diante de um advérbio. Olha lá no plural essa oração. Os livros estão embaixo da mesa. Embaixo é uma palavra que indica lugar. Logo é um advérbio porque não houve variação. O advérbio também, nós temos também outra classificação, que é advérbio de tempo. Eu trouxe alguns exemplos. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a mil, de antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente e antigamente. Exemplos, pessoal. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Olha só, pessoal, nesses dois casos aqui, nós temos o plural, tá vendo? E vemos que essas duas palavrinhas aqui, ontem e sempre, elas se mantiveram no singular. Logo, se elas não acompanharam em quantidade com o verbo, nós estamos diante de um advérbio e não um adjetivo. Próxima classificação, advérbio de negação. Exemplos, não, nem, tampouco, nunca, jamais. Exemplos, pessoal. Jamais reatarei meu namoro com ele. Não saiu de casa naquela tarde. Se você jogar plural, pessoal, olha lá.
Não sairemos de casa naquela tarde. Então, olha só, o não se manteve no singular. Logo, não pode ser um adjetivo, só pode ser um advérbio. Advérbio de afirmação. Exemplos. Sim, deverás, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente. Exemplos. Certamente passearemos nesse domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. Se você jogar plural, pessoal, essa palavra vai se manter no singular. Por isso dizemos que trata-se de um advérbio e não um adjetivo. Bom, pessoal, por último aí advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. Exemplos. Provavelmente irei ao banco. Quiçá chova hoje. Então, pessoal, nós vimos aí o advérbio é uma classe gramatical invariável, tá ok? Ela serve para modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, né? Um outro advérbio no caso, tá ok? Nós temos aí advérbio de modo, de tempo, de intensidade, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação, tá ok? Lembrando, advérbio não varia com relação ao número e com relação ao gênero. Entretanto, pessoal, nós veremos agora que o advérbio, apesar de não variar em número e nem em gênero, tá? Ele é flexionado em graus. Nós temos os graus comparativo e superlativo. Vamos lá, então. Os advérbios são considerados palavras invariáveis. É isso que eu venho falando desde o começo da aula, pessoal. Pois não sofrem flexão de número, singular e plural, e de gênero, masculino e feminino. Porém, são flexionados nos graus comparativo e superlativo. Grau comparativo. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Vamos lá, o primeiro. Igualdade. O grau de igualdade, pessoal, é formado por a palavra tão mais o advérbio mais quanto. Exemplo, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. No grau de inferioridade, ele é formado por menos mais o advérbio mais o que. Exemplo, Joana é menos alta que Silvia. Superioridade é dividida em duas classes, tá, pessoal? Temos a superioridade analítica e a superioridade sintética. A analítica, pessoal, é formada por mais o advérbio mais a palavra que. Exemplo, Ana é mais alta que Carolina. O sintético é formado por melhor ou pior que. Exemplo, Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. Por fim, pessoal, nós temos os graus superlativos. No grau superlativo, o advérbio ele pode ser analítico, quando acompanhado de outro advérbio. Por exemplo, Isabel fala muito baixo. Olha só, pessoal, muito aqui é um advérbio de intensidade, que ele está mudando, ele está modificando um outro advérbio, tá ok? E o sintético, por fim, quando é formado por sufixo. Sufixos são palavras acrescidas no final dos radicais, final de outras palavras. Por exemplo, Isabel fala baixíssimo, né? Olha só, foi incluído aqui o íssimo, tá? Que é um sufixo, tá ok? Que muda a intensidade da palavra baixo, tá ok? Exercícios sobre advérbios, pessoal. O primeiro aqui, analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância que a eles se referem. O advérbio está grifado aqui, eu vou querer saber que tipo de advérbio que é. De tempo, de modo, de lugar, intensidade, afirmação, negação. Vocês vão responder tanto a letra A, B, C, D e E, tá ok? A questão 2, pessoal, vamos lá. Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em todas as orações aqui, nós temos dois advérbios. Entretanto, em uma oração, só temos um advérbio, tá? Então, eu vou querer saber qual é. Esse daqui é de marcar X, tá ok, pessoal? É de alternativo. E por última questão, questão 3, eu quero que vocês respondam qual a principal diferença entre um adjetivo e um advérbio, tá ok? Eu já passei essa explicação no conteúdo, tá? Vocês podem procurar outro material se for o caso, né? Fazer consulta, fica livre. Tentem responder as questões, pessoal. Próxima aula eu vou trazer as correções, tá ok? Se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e deixe o seu like. Muito obrigado, até mais.